Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as viagens paulinas, as viagens missionárias, aquelas que são narradas no Atos dos Apóstolos pelo evangelista Lucas. Lucas narra 4 viagens de Paulo, sendo 3 missionárias e uma Paulo como prisioneiro com destino a Roma. A primeira viagem de Paulo, ela se dá aproximadamente do ano 45 ao ano 47 depois de Cristo. Ela foi liderada por Barnabé. Partindo de Antioquia, chegaram à Turquia, passando por várias cidades e retornando a Antioquia. Assim, nasce a igreja dos pagãos, dos gentios, dos povos. Nessas viagens, Paulo ia fundando comunidades, fundando igrejas e dando a sua devida assistência com as cartas que serão escritas em outros momentos. Enquanto Paulo está viajando nessa primeira viagem sua, a igreja dos pagãos começa a crescer. Em Jerusalém começa uma discussão sobre esses novos cristãos, esses que pagãos, que não eram do judaísmo. E vamos entender pagão aqui, não como entendemos hoje, pagão aquele que não é batizado. Pagão no tempo bíblico de Paulo é aquela pessoa que não pertence ao povo judeu. Esse é um pagão, é um gentil, é um bárbaro para os romanos. Então é um povo diferente, é outra nacionalidade. Então, em Jerusalém, eles começam, então, os judeus ali reunidos, os anciões, começam a questionar. Esses novos cristãos teriam que cumprir a lei de Israel. E qual que é a lei de Israel? Aquela dieta alimentar, a lei de Moisés, o rigorismo no cumprimento das Sagradas Escrituras e muitas outras detalhinhos que eram peculiar dos judeus. E aí nós tivemos então o primeiro concílio da igreja para responder a esta pergunta, que é chamado Concílio dos Apóstolos. E ficou decidido nesse concílio que a única necessidade era pertencer a Cristo, viver com Cristo e segundo suas palavras. Assim, sendo de Cristo, era também de Abraão, de Deus e participes de todas as promessas. Começa aí a formar a identidade cristã e delineando, se afastando do judaísmo e ficando cada dia mais claro as diferenças entre o judaísmo e o cristianismo. Já na segunda viagem, que dá aproximadamente por 49 a 51 depois de Cristo, Paulo já não viaja mais com Barnabé, mas viaja com Silas. E em Listra, ele toma consigo Timóteo. Esse Timóteo que ele escreve 2 cartas a ele. Esse Timóteo que vai ser um amigo muito próximo de Paulo. E o circuncida, faz com que ele seja circuncidado. Nessa segunda viagem, em sonhos, Paulo vê um macedônio da outra parte do mar, na Europa, que dizia: vem e ajude-me. Já era a futura Europa, gritando pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nessa ocasião, Paulo fundou a igreja de Filipos e da Tessalônica. Passou pela Grécia pregando o evangelho aos gregos, começando por Atena, não sendo muito bem aceito. De lá ele parte para fundar, ainda na Grécia, na cidade de Corinto, a igreja de Corinto.
Depois toma rumo à Palestina, Jerusalém e então ele volta a Antioquia. Na terceira viagem, que se dá de 51 a 56 aproximadamente depois de Cristo, partindo de Antioquia, e Antioquia vira ali meio que um quartel, meio que uma cidade que é a base de Paulo. Ele sempre está por ali, sempre começa e volta por ali. E nessa terceira viagem também é assim, né? Ele parte de Antioquia, onde pela primeira vez, né, os cristãos são chamados de cristão. Aqueles que seguiam Jesus tinham o nome de nova seita, seguidores do Nazareno, os judeus que haviam se separados, vários nomes tinham, mas ali em Antioquia eles são chamados de cristãos. E isto ficou muito bem e tornou-se no mundo inteiro. Aqueles que seguem Jesus são chamados de cristãos até o dia de hoje. Dali, Paulo segue direto para Éfeso, permanecendo 2 anos lá. Lá o Senhor usa dele de formas maravilhosas. Chega a ponto de que um lenço seu que tocasse numa pessoa, curava aquela pessoa, só no toque da sua roupa, no toque de um pertence seu. Nesse período também, Paulo escreve aos Tessalonicenses e aos Coríntios. Nós temos lá as cartas aos Coríntios, que ele escreve de lá. Mas em Éfeso, Paulo teve o risco de morte e teve que fugir de lá. E fugiu para a Macedônia, voltando à Grécia, provavelmente Corinto, permanecendo em Corinto 3 meses, onde teria escrito a carta aos Romanos. Passando por várias cidades, chegou novamente em Jerusalém, onde foi preso na área do templo, reservada somente para os judeus. O período que Paulo foi prisioneiro em Jerusalém é meio discutível. Tem gente que fala que é 2 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não tem uma precisão dessa data. Paulo, como cidadão romano, apela para César. É o mesmo que dizer, eu quero ser julgado em Roma. E Paulo, então, vai realizar a sua última viagem, segundo Lucas, ele que se dará de 58 a 59, tá? Com destino a Roma. E como prisioneiro, permanecendo 2 anos preso. Há autores que defendem a ideia de que fora do contexto lucano, ou seja, fora do contexto bíblico do Novo Testamento, que Lucas narra no Atos, Paulo teria sido libertado, teria viajado até a Espanha, feito uma missão e depois, ao retornar, teria sido preso novamente. E nesse período que ele estava preso em Roma, ele teria escrito as cartas chamadas cartas pastorais, que são as 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito. E aí, mas assim, não temos esta afirmação, essa condição bíblica. Até então, tudo que nós colocamos aqui está descrito por Lucas. Tá? E Paulo, então, teria em Roma, por volta do ano 64 a 67, sofrido a sua execução, né, o seu martírio. Ele teria sido morto durante a perseguição movida por Nero. E aí, então, nós concluímos as 3 viagens missionárias de Paulo, que estão narradas no Atos dos Apóstolos, e também a viagem que ele apela para Roma, e é a sua 4ª e última viagem. Ele nunca deixa de ser missionário, mas agora ele é prisioneiro. Se você ficou até agora,
deixe o seu joinha, deixe o seu comentário sobre as viagens paulinas. Fique com Deus, fique na paz, um abraço, tchau, tchau.